presidente brasileiro fez um discurso de quase 20 minutos em Nova York, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma tradição. O Brasil tem essa prerrogativa de abrir todo ano a Assembleia Geral da ONU. Os outros presidentes também faziam esses discursos. Agora, o que chamou a atenção foi a postura de Lula, né? Como um estadista dos poucos que restam no mundo, no momento em que o Ocidente, principalmente, vive uma decadência política com o avanço da extrema-direita, com muitas dificuldades. O Lula foi até a Assembleia Geral da ONU, fez o diagnóstico dos problemas vividos pelas Nações Unidas e cobrou reformas no Conselho de Segurança da ONU. O que é isso? A ONU tem lá mais de 200 países, né? Mas tem o Conselho de Segurança, que reúne as nações mais poderosas. São apenas 5: Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China e França. A composição desse conselho reflete o fim da Segunda Guerra Mundial. Veja, a ONU foi criada ali, logo depois da Segunda Guerra, tem 80 anos. Né? Eram as forças que saíam da guerra, né, mais poderosas. Na época não era a Rússia, era a União Soviética, mas hoje é a Rússia. Então o que o Lula disse ali para os países membros? Com esta composição a gente não consegue dar conta do mundo de hoje. Precisa reformar. O Lula falou sobre a mentalidade colonialista dos países mais ricos do norte, do hemisfério norte, e disse: a África não está representada, a América Latina, e isso tem a ver com esse passado colonialista dos europeus principalmente, mas também dos Estados Unidos e outras nações. Vamos acompanhar um trecho da fala de Lula sobre isso, em que ele cobra mudanças na ONU. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Essas mudanças seriam necessárias para que a ONU tivesse capacidade de impor as suas resoluções, porque os países se reúnem ali, tomam determinadas decisões. Por exemplo, tem que parar o massacre promovido por Israel contra os palestinos. E o que acontece? Nada. Os Estados Unidos barram, o Conselho de Segurança não funciona. Então, o Lula fez essa cobrança por reformas e falou também abertamente, foi muito aplaudido ao citar a luta dos palestinos, a necessária representação dos palestinos que estão sendo massacrados por Israel. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na condição de membro observador. O presidente brasileiro é dos poucos estadistas, como eu falei, que tem essa capacidade, né, de dialogar com o mundo inteiro. Tem canais abertos com China, Rússia, o lado dos BRICS, né, que são essas forças que não são a Europa, os Estados Unidos. Mas Lula também dialoga com o Ocidente, com Washington, com Londres, com Paris. Então ele tem essa capacidade de falar com todos os lados e pedir que o Estado, os Estados nacionais atuem para reduzir desigualdade, para garantir democracia. Outro que teve uma postura muito forte, muito importante na ONU, foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Mas enquanto os discursos são feitos, cobranças são feitas, Israel continua o massacre. Depois do massacre contra os palestinos, em Gaza e na Cisjordânia, Israel agora se volta contra os libaneses. A gente tem assistido. Primeiro foram aqueles ataques cibernéticos, aquelas explosões que a gente mostrou aqui, de aparelhos eletrônicos, né? Mataram dezenas de pessoas, feriram centenas. E agora bombardeios mesmo. No sul do Líbano, Israel bombardeia para atingir o Hezbollah, mas também na capital, Beirute, atingindo de forma indiscriminada a população civil. E olha, entre centenas de feridos e mortos no Líbano, estão 2 jovens nascidos no Brasil, de famílias libanesas, nascidos no Brasil e que migraram para o Líbano. Mirna Raef Nasser, de 16 anos,
natural de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O pai dela, que não teve o nome confirmado, também morreu no bombardeio agora no Líbano. Uma tristeza, né? E um outro jovem, Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, nascido em Foz do Iguaçu. O pai dele é paraguaio. Ele nasceu ali em Foz. Também a família migrou de volta para o Líbano e aí Ali Kamal morto pelas forças israelenses. É só para aproximar assim dos brasileiros, para vocês sentirem o tamanho do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Existe o risco de uma guerra total, isso ficou mais forte. Os diplomatas brasileiros têm falado sobre isso, porque você já tinha Israel massacrando Gaza e Cisjordânia, que são os palestinos, agora atacando no Líbano. Israel, ao atacar o Líbano, ataca o Hezbollah, que é um grupo político e armado no sul do Líbano, que tem apoio do Irã. Então o Irã pode ser chamado também para a guerra. Olha o tamanho da encrenca. A Síria, que fica ali muito próxima do Líbano. A gente se aproxima de um momento de uma guerra total no Oriente Médio, que daí teria consequências para o mundo inteiro, consequências humanas, sociais e também econômicas, porque do Oriente Médio, todo mundo sabe, vem a maior parte do petróleo consumido no mundo. E há um problema sério que começou a ser debatido pela sociedade brasileira. A necessidade de impor limites para as chamadas bets, que são as casas de apostas. Você já viu aí no jogo de futebol, os times de futebol, todos patrocinados por casas de apostas. Mas tem um detalhe. O chamariz é o futebol, porque elas falam, aposta, quem é que vai ganhar? Aí o sujeito torce para um time e aposta no time dele. Só que quando ele entra ali, o futebol é o chamariz. Mas do lado da aposta para os jogos de futebol, existe uma espécie de cassino. E aí não tem nada a ver com futebol. Dentro do celular. Cassino, roleta. Aquilo que é proibido no Brasil. Mas as casas de apostas fazem. E capturam gente que acaba ficando viciada. É uma dependência. O jogo gera uma espécie de uma euforia e muita gente viciada no jogo eletrônico. É muito fácil, está dentro da casa, dentro do celular das pessoas. Então começa a gerar problemas de saúde pública e também problemas econômicos. A Confederação Nacional do Comércio lançou uma nota pedindo providências, porque tem dinheiro que poderia estar indo para o comércio, para o consumo de bens, de serviços, de produtos, e está indo para onde? Para aposta, para enriquecer meia dúzia. Um dinheiro que não gera nada, que vai parar em paraíso fiscal. Então, nota da Confederação Nacional do Comércio. E o Banco Central do Brasil lançou um alerta. Os beneficiários do Bolsa Família destinaram só no mês de agosto 3 bilhões para as apostas nas bets. Então é dinheiro que deveria estar indo para comida, para roupa, para material escolar e está indo para aposta, levando tragédia, sim, para muitas famílias, principalmente de baixa renda. Principalmente de baixa renda. Tem proposta de criação de uma CPI das bets e tem debate também porque o Congresso acabou de aprovar uma regulação das bets, elas teriam que pagar imposto e tal. Mas não basta. Foi muito frouxa essa regulação, muito favorável às bets. Tem gente propondo proibir, simplesmente. Ou proibir que se use cartão de crédito, colocar limites para que as pessoas não gastem mais do que um determinado valor por mês. Proibir que influenciadores, jogadores de futebol façam propaganda das bets. Na Europa já tem proibição desse tipo. Então, é necessário impor limites às bets. Elas geram, inclusive, questões policiais. Vocês viram aquela operação que partiu da polícia lá de Pernambuco. Deolane Bezerra, influenciadora, foi presa. Agora conseguiu o relaxamento da prisão, mas está respondendo por lavagem de dinheiro para as bets. Gustavo Lima, o cantor sertanejo, teve prisão decretada, fugiu para os Estados Unidos para não ser preso. Agora um desembargador relaxou também a prisão, mas ele está respondendo. Então é uma pressão, um problema social, econômico e policial. O Brasil precisa tratar desse assunto.